Sejam todos bem-vindos para mais um episódio de Apenas um Lacan latino-americano gripado. Hoje vai ser um festival de fungadas, porque eu estou gripado, mas ainda assim vamos tentar manter o compromisso de seguir fazendo videoaulas explicativas do Seminário 16 do Lacan semanalmente. E uma coisa que eu estou percebendo muito interessante no Seminário 16 é que ele serve tanto para quem quer estudar o Seminário 16 e a teoria do discurso do Lacan, quanto também para quem quer ter uma passagem pelo ensino do Lacan, porque isso é característico de alguns seminários do Lacan. Ao explicar uma teoria, às vezes o Lacan acaba reexplicando toda a teoria. Então, para quem quiser fazer esse movimento de aprender o ensino do Lacan, esse seminário 16 também é bem interessante de acompanhar algo da trajetória intelectual inteira dele. Então, o vídeo de hoje serve tanto para quem quer estudar a teoria do discurso do Lacan e o Seminário 16, quanto também para quem quer estudar esses conceitos que são bastante difíceis, talvez os conceitos mais difíceis de explicar do Lacan, e que a gente vai tentar se virar com eles aqui hoje, que é o conceito de grande outro barrado e o conceito de objeto A, e do significante da falta do grande outro. São conceitos bastante complexos, mas a gente vai tentar explicar aqui. Então esse vídeo serve para esses dois objetivos, para quem quer aprender sobre por que o Lacan fala que o grande outro é barrado, e também para quem quer seguir absorvendo a ideia de discurso de Lacan, o que ele vai acabar fazendo um enganche melhor na próxima classe, onde ele vai trazer um sentido ali do porquê que ele está trabalhando com teoria do conjunto. Quando ele vai falar sobre discurso, na classe de hoje a gente vai ficar mais na apreensão lógica ali que o Lacan está propondo. Vamos lá para o caderninho. Dessa vez, ao invés de trazer um caderno pronto, a gente vai tentar explicar ao vivo, fazendo os grafos do próprio Lacan, fazendo a apresentação conceitual do Lacan, porque me parece que quando você fala da lógica que o Lacan usa na teoria dos conjuntos, isso funciona melhor direto no caderno, vendo como a coisa se constrói. Se der errado, deu, mas vamos tentar fazer essa construção lógica aqui em conjunto. Deixa eu ligar meu teclado para a gente escrevendo juntos. Vamos lá para o caderno. Cadê o caderno? Cá está o caderno. Cadê eu? Cá estou. Então vamos lá. Primeiro, um pouco do enredo ali, do porquê que Lacan... Opa, cadê isso? Boa. Ligando o teclado. Um pouco do enredo do porquê que o Lacan está propondo aí no Seminário 16 essa apresentação da lógica como parte integrante do conceito de linguagem dele, né? Vamos retomar que o ensino do Lacan, ele tem alguns eixos assim que dão um movimento de todo o ensino dele mesmo. Então, um movimento assim incessante no ensino do Lacan é buscar fazer uma apreensão lógica do campo da psicanálise, entendendo que a lógica ela é um caminho necessário de desenvolvimento da ciência. Então, há sempre um percurso assim logicista na teoria do Lacan. Ele é um formalista, podemos dizer, né? Então, ele vai fazer uma teoria da linguagem, da psicanálise, que tem necessariamente que se apoiar na lógica. Um outro movimento muito característico do ensino do Lacan é que o Lacan, e toda a época francesa na qual o Lacan estava inserido, ele estava num debate muito grande a uma crítica da identidade. Uma crítica da identidade que a gente vai poder ver em Deleuze, de determinada forma, em Foucault, em Lacan, em Derrida, em Guattari, mais que o Lacan, em Badiou também. Então vocês percebem que toda uma conjuntura na França estava pensando numa crítica da identidade, mas essa crítica da identidade que vai fazer assim parte de toda a obra do Lacan, ele vai assim fundamentando de formas diferentes ao longo do caminho da sua obra. Então, ali no início da obra do Lacan, a gente vai ver o Lacan criticar a identidade e a ontologia, baseado numa dialética negativa, que ele se inspira em Koyev para produzi-la, e daí a ideia de falta ser como efeito da linguagem. E
mais para frente, ali por volta do seminário 15 até o fim da obra do Lacan, ou a partir do 12 talvez, vocês vão ver essa crítica da identidade, crítica, não crise, se apoiando muito mais. Ih, ficou tudo torto aqui. Se apoiando muito mais num conceito de teoria dos conjuntos. Então Lacan ele vai buscar na teoria dos conjuntos uma lógica que fundamentaria uma crítica da identidade. Então percebam que o Lacan não está brincando com teoria dos conjuntos à toa. Ele está brincando com teoria dos conjuntos exatamente porque ele percebe que a teoria dos conjuntos, que surge lá no Cantor, mas que ele vai ter aqui um diálogo especialmente com Russell, Gödel e Frege. São três teóricos ali que o Lacan vai usar para pensar uma teoria dos conjuntos, e ele vai pensar essa teoria dos conjuntos por quê? Porque ele se dá conta que a teoria dos conjuntos está falando algo muito próprio da linguagem. Por Lacan, matemática é linguagem, e linguagem pode ser entendida pela própria matemática. Então, aquilo que a teoria dos conjuntos traz sobre a matemática serve de fundamento para o Lacan pensar a própria linguagem. Por quê? A linguagem para o Lacan é como se fosse um conjunto de todos os significantes. Só um segundinho. Retomando, se a linguagem para o Lacan é um conjunto de todos os significantes, então aquilo que se encontra na teoria matemática da teoria dos conjuntos, a partir dos paradoxos de Russell e da teoria do Frege e da incompletude de Gödel, vai servir também de fundamento para o Lacan pensar a linguagem. Então, Lacan está pensando a teoria dos conjuntos, está pensando a teoria dos conjuntos exatamente para seguir esses eixos do ensino dele, de uma abordagem lógica da psicanálise da linguagem e de uma crítica da identidade, e ele está pensando a teoria dos conjuntos exatamente porque ele está pensando que a linguagem é uma matemática e que a linguagem pode ser pensada como um conjunto, ou mais especificamente como conjunto de todos os conjuntos. E daí você pode entender um significante como um conjunto em si, e o conjunto de todos os conjuntos como a linguagem. Então, esses eixos são importantes e o Lacan não diz exatamente muito claramente do porquê que ele está trazendo isso no meio de uma teoria do discurso dele mesmo, mas na classe seguinte ele vai trazer isso muito diretamente. Que a teoria do conjunto, que esse desenvolvimento sobre teoria do conjunto vai servir para o Lacan pensar numa incompletude de todo o discurso. Então, não há discurso que não seja a negação, o silenciamento, o recalcamento, usando o termo da psicanálise, de outros discursos que sejam contraditórios a ele. Então, o efeito de um discurso é produzir uma certa apreensão da realidade, que tem também como característica supressão de outras formas possíveis de ver essa realidade, mas que, já que todo discurso é incompleto, sempre são possíveis de se reaparecerem. Então, uma teoria do discurso do Lacan que vai trazer que todo discurso pode ser revirado porque ele é sempre incompleto. E também o Lacan vai, na sequência do seminário, dizer que ele está fazendo essa apreensão pela lógica dos conjuntos para dizer que não há nenhum saber constituído antes. Não há saber. O que é uma ideia bem esquisita, porque ela é completamente contraintuitiva, porque a gente entende o mundo como um saber que estava lá que a gente descobre. E é muito difícil não pensar a partir dessa perspectiva. Por exemplo, que Newton encontrou uma lei da gravidade que estava no mundo. Mas o Lacan ele vai propor algo completamente diferente, de que a linguagem ela é performativa, ou seja, ela produz coisas no mundo. Ou seja, quando Newton produz a teoria da gravidade, ele não está
assim nomeando algo que está no mundo, mas ele está criando uma forma possível, uma apreensão possível de uma linguagem sobre uma realidade que produz efeitos nessa realidade. E essa forma de apreensão possível da linguagem sobre a realidade, ela é sempre para o Lacan uma entre outras. Outras linguagens poderiam incorporar a realidade de outras formas. Tanto é que depois Einstein vai pensar em uma outra forma de organizar a relação entre corpos que não precisa da teoria da gravidade. Então, para o Lacan, o saber, ao se realizar, ele produz uma forma de incorporar um sentido de mundo e produzir efeitos nesse mundo, mas dá a impressão que esse saber estava sempre lá antes. Mas para o Lacan, não há saber antes. O saber, ele se realiza no mundo. Ele é um performativo. Então esse é também um grande uso que o Lacan vai trazer a partir desse grande outro barrado. E como que o Lacan vai desenvolver esse conceito um tanto esquisito de grande outro barrado, que ele é anexo ao conceito de objeto A. Vamos fazer o risco aqui do conceito de grande outro barrado, barrando o grande outro. Ele vai, no fim das contas, usar teoria dos conjuntos, teoria dos paradoxos de Russell e a teoria dos números de Frege. Então, o Lacan volta retomando o desenvolvimento clássico do ensino dele, né? Que é a relação entre S1 e S2. E daí o significante representa o sujeito para outro significante. O que quer dizer que o significante representa o sujeito para outro significante? É que o Lacan está pensando no sujeito não como autoprodutor das próprias identificações, do próprio sentido, dos próprios pensamentos, mas um sujeito como assujeitado, como subjetivado por articulações significantes que ele não controla. Então esse é também um ponto muito fundamental do ensino do Lacan. Não é que eu penso como uma agência autônoma que me autodetermina, mas como o mundo das ideias está me pensando, e eu me confundo como agente desse pensamento, mas eu sou muito mais objeto do pensamento do mundo do que agente. Determinadas articulações significantes vão produzindo sentidos que me determinam, me subjetivam. Então, uma ideia do Lacan aí que contraria muito a ideia de autonomia e de individualidade no campo da linguagem. A linguagem me atravessa e me determina. E também S1 e S2 traz muito claramente como a linguagem para o Lacan é sempre relação entre significantes. Não há na teoria do Lacan a ideia de representação. Inclusive o estruturalismo do Lacan ele é contraditório à representação, que funcionaria algo como xícara, um ato de nomeação sobre um objeto que há no mundo. Para o Lacan, a linguagem não pode funcionar assim. A linguagem só pode ser entendida como uma rede onde todos os elementos produzem significação a partir de uma relação de oposição com todos os outros elementos da cadeia. Isso é o que Lacan chama de teoria discricionária do significante. Ou seja, que um significante ele não tem identidade própria e ele tem o seu sentido dado pela relação que ele estabelece com todos os outros significantes da cadeia. Então, o que é um significante? Ele não é uma coisa em si, ele é a negação de todos os outros. O significante, ele tem a sua identidade, digamos assim, dado por não ser todos os outros. Vocês percebem como isso já é claramente a teoria do significante? Muito diretamente uma crítica do Lacan a teorias da identidade, uma crítica do Lacan à identidade. Porque o significante ele nunca tem a sua identidade dada internamente. A identidade ele só é dada por relações com todos os outros significantes. Então a identidade ela não é interna, ela é curiosamente externa para o Lacan. É um jogo de relações. E a linguagem ela produz sentido não internamente por uma palavra, mas por um jogo de relações entre um significante e todos os outros. E bom, Lacan sempre trazia essa ideia, né? S1 e S2, que um significante ele tem seu sentido dado pela articulação com o outro. Tipo, papai é legal.
Papai é definido a partir da sua relação com o legal. Um significante determina o sentido do outro, e sem essa relação com outros significantes, um significante não significa absolutamente nada em si mesmo. Tá? E um outro ponto dessa teoria do S1 e S2 do Lacan é que o Lacan sempre traz que isso é uma redução lógica. Um sentido que o Lacan dá também ao uso da lógica é que a lógica tem que fazer um movimento de reduzir a realidade às suas mínimas partículas relacionadas. Então, na verdade, quando Lacan está colocando a relação entre um significante e outro como aquilo que produz sentido, e sentido como algo que se produz na relação entre significantes, nunca internamente, o Lacan, no fim das contas, está dizendo que o S1 ele tem o seu sentido dado pela articulação com os outros significantes. S2, S3, S4 infinitamente. E, obviamente, a gente nunca acaba dizendo duas únicas palavras jogadas no mundo. A gente fala em sentenças, a gente fala em discurso, um discurso que está sempre correndo. Então, a articulação de um significante não é com um outro, mas é com todos os outros, seja numa frase, seja num discurso complexo, em um discurso de análise. Aquilo que se fala, o significante dito, ele faz referência virtualmente a todo o discurso daquele analisando. E a partir disso é que ele tira o seu significado. Então, S1 e S2 diz, no fim das contas, da relação entre S1 com todos os outros. E daí que o Lacan faz de diferente nesse seminário? Já que eu estou falando da relação de um significante com todos os outros, em vez de falar S1 e S2, vou passar a falar S1 em sua articulação com A. Um significante em articulação com um grande outro lacaniano, que quer dizer linguagem. Um significante na sua associação com todos os outros significantes. Ou a gente poderia colocar também algo como um significante na sua relação com... Vamos fazer um desenho agora. Toda uma rede de significantes que vai se colocar em relações verticais e horizontais de produção de sentido, de metáfora e de metonímia no ensino do Lacan. Então, um significante ele cria relações de oposição com significantes que estão contidos na metonímia do discurso, na frase, e com significantes que também não estão contidos ali, mas que dão o seu sentido por relações de oposição àquele significante, como claro e escuro. Há sempre relações de oposição que não são internas à frase, que também vão compondo o sentido. Isso seriam as relações verticais de oposição que dão sentido ao significante, né? Então, um significante ele produz o seu sentido a partir da sua articulação com um grande outro, com todos os outros significantes. E aí a gente vai entrar na teoria dos conjuntos, né? Na teoria dos conjuntos, o Russell, pelo que eu estava estudando brevemente aí, sobre um pouco de história da teoria dos conjuntos, ele introduz uma crítica a Frege, e curiosamente, tanto Russell quanto Frege, eles também eram autores um tanto formalistas, que eles estavam tentando produzir uma lógica que fosse um tanto completa da teoria da matemática, e ela falha exatamente nesse sentido, e acaba apresentando, na via de tentar produzir uma lógica completa da matemática, sua própria incompletude. O Russell, ele manda uma carta para o Frege, dizendo que a teoria de um livro que ele estava produzindo sobre lógica, matemática com teoria dos conjuntos, tinha um paradoxo. Isso é algo que dá vertigem matemáticos, né? Porque um paradoxo ele pode fazer uma teoria inteira ruim. E esse paradoxo do Russell ficou conhecido como catálogo de todos os catálogos. E é importante ver um vídeo explicando sobre isso, porque na verdade tem uma certa especificação que é um tanto chata de contar, mas que o Russell traduz nesse exemplo do catálogo de todos os catálogos. Ele conteria a si mesmo ou ele não conteria a si mesmo? Isso traz um problema, porque se o catálogo contém a si mesmo, o catálogo está incompleto com um elemento que deveria ser ele mesmo. E se ele não contém a si mesmo, há um elemento faltante no catálogo. Então, o Russell ele vai propor que
Um problema que surge na teoria dos conjuntos é se a gente passa a pensar autorreferências na teoria do conjunto, ou seja, os conjuntos que contêm conjuntos, por exemplo, os conjuntos, o catálogo é um livro de uma biblioteca que contém livros. Quando a gente começa a pensar conjuntos de conjuntos, quando a gente pensa em conjuntos que não pertencem a si mesmos, conjuntos de conjuntos que não pertencem a si mesmos, isso cairia num paradoxo que esse conjunto de conjuntos que não pertencem a si mesmos, ele não pode se pertencer e também ele não pode pertencer. Então, seria errado dizer que esse conjunto pertence a si mesmo e que ele também não pertence a si mesmo. Isso cria um paradoxo, né? Tentem ver um vídeo sobre a teoria dos conjuntos de Russell e o paradoxo de Russell, que explica isso de forma matematizada, que é importante fazer esse movimento. Mas no fim das contas, o que o Russell aponta é que conjunto de conjuntos cria um paradoxo. E que, portanto, a partir desse paradoxo, outros matemáticos chegou à conclusão de criar um axioma que em uma teoria de conjunto, um conjunto nunca pode pertencer a si mesmo. E esse axioma resolveria o paradoxo de Russell, mas ele vai trazer esse ponto básico da teoria dos conjuntos, né? Esse axioma básico que um conjunto não pode pertencer a si mesmo. Ou seja, tem sempre que ter um elemento exterior a um conjunto, para não cair no paradoxo de Russell, né? E se a gente vai pensar em conjunto dos conjuntos, isso faz com que o conjunto dos conjuntos sempre tenha uma incompletude. Tem que ter um elemento externo que faz com que um conjunto possa se fechar. Então, o conjunto ele nunca pode ser completo. E o Lacan vai usar isso para pensar a própria linguagem, né? Então, a linguagem, ela sempre tenta ser um conjunto que se totaliza, o conjunto de todos os conjuntos. A linguagem é o conjunto de todos os conjuntos. Mas esse efeito de totalização, ele sempre produz um de fora que escorrega infinitamente na cadeia. E isso é completamente coerente à teoria dos conjuntos, né? Então, como que o Lacan vai desenhar isso nesse seminário? Agora acho que é melhor a gente pegar uma folha inteira para fazer isso. Ele estava pensando ali, né, a relação de S1 com a bateria de todos os conjuntos. A relação de S1 com o conjunto de todos os significantes, o grande outro. Então, grande outra linguagem é a relação de um significante com todos os outros como aquilo que produz o sentido. E, bom, essa relação de um significante com todos os outros, a gente pode entender a relação de um com todos os outros, ou desse menos um, que é o S1, a partir do qual ele se significa na articulação com todos os outros, como um conjunto. E esse conjunto, ele comporia a própria linguagem. A linguagem é um significante articulado a todos os outros significantes, já que a linguagem elimina uma relação. O problema é que a gente pode sempre estabelecer novamente esse critério. E se a linguagem é um conjunto, tem que ter pelo menos um elemento de fora que pode se articular a ele, já que linguagem é também, por Lacan, sempre relação e conjunto nunca pode conter a si mesmo. Então, se a gente coloca um significante se relacionando a o conjunto da linguagem, percebam que a gente cai de novo no mesmo movimento, onde esse significante que se relaciona à linguagem, que é a relação de um significante com a linguagem, produz um conjunto. E esse conjunto, lá vamos nós, ele pode ser descrito como toda linguagem. Mas se toda linguagem é a relação de um significante com outro significante, sempre tem necessariamente que ter um significante de fora dessa lógica que se relacionaria com toda linguagem. E o que a gente percebe é que isso cai numa lógica infinitesimal, infinita, onde sempre há um elemento de fora que é necessário para que um conjunto que não pode conter a si mesmo
se signifique como uma totalidade, sempre na relação com ao menos um de fora. Isso a gente pode fazer infinitamente. Então, Lacan sempre vai pontuar que o ato de totalização da linguagem inclui um menos um que vai escorregar infinitamente para fora. O que leva Lacan a dizer que há uma falha no grande outro. O grande outro, enquanto a linguagem, enquanto o todo, ele sempre tem que ser incompleto. Que é uma ideia absolutamente maluca, mas é uma ideia que funciona na teoria da linguagem, funciona na teoria dos conjuntos e a partir do qual Lacan vai pensar a linguagem. O todo da linguagem, ele é incompleto. Quando ele tenta se fazer um conjunto do todo, ele tem que incluir um elemento de fora, a partir do qual ele produz uma relação que é a própria linguagem. E outra forma que o Lacan apresenta isso no ensino dele, que a gente pode pensar não aí simplesmente na ideia do grande outro como a linguagem, mas também funcionando em cada significante especificamente, é que também um significante, no ato de tentar significar algo, tentar incorporar algo do mundo, ele sempre necessariamente precisa fazer relação com outro significante. E isso Lacan vai também tirar de uma relação com a teoria dos conjuntos, da ideia de que um significante ele não tem uma identidade interna, e isso ele vai tirar do ensino de Frege, ou da teoria do número de Frege, que eu também vou tentar postar outro vídeo ali na aba comunidade do canal, para quem quiser saber mais sobre isso. A teoria, a teoria da lógica do número de Frege é uma tentativa na matemática, também útil que vocês vejam um vídeo mais diretamente sobre isso, onde o Frege, a partir da teoria dos conjuntos, ele tenta produzir uma lógica do número que não recaia no intuitivo. Porque a gente poderia pensar o número como aquilo que incorpora uma unidade. Depois a gente pensa dois objetos, um número 2 vindo de dois objetos. Isso é um recurso intuitivo para pensar um número, mas o Frege, no seu percurso logicista, diz que a matemática ela não pode ficar sujeita a uma apreensão intuitiva do número. Então ele vai produzir uma lógica da apreensão do número a partir da teoria do conjunto. E isso vai dar na mesma aberração na teoria do conjunto ali que a gente via a partir do paradoxo de Russell e na apreensão do grande outro. Né? Como que o Frege vai pensar isso? O 1, que seria um conjunto, ele representaria um conjunto que tem um conjunto dentro, né? Então, é um conjunto que tem apenas um conjunto dentro. Qual seria o mínimo conjunto possível? O conjunto que não contém nada dentro de si mesmo, que é o conjunto vazio. Então, o 1 é um conjunto que determina que comporia apenas um conjunto dentro dele mesmo, que é o conjunto vazio. O que seria o 2 nessa lógica? Cadê? 2. 2 seria um conjunto que conteria o conjunto vazio, nomeado como o mínimo conjunto possível, e o conjunto que contém. O conjunto que contém o conjunto vazio, que é o 1. Então, o 2 contém como que o 0 e o 1, e por isso que ele é um 2. Ficou meio esquisito ali, né? O que seria o 3 nessa lógica? O 3, ele seria um conjunto que conteria o conjunto vazio, dito 0, o conjunto que contém o conjunto 0, dito 1, e o conjunto
Opa, que contém o zero e o conjunto que contém o zero, dito 2, conjunto 2. E isso ocorreria infinitamente, com 4, 5, 6 ao infinito. Então você percebe que isso também cria uma maluquice, que a identidade do conjunto 1 só é dada pelo próximo elemento da cadeia, que só é dada pelo próximo elemento da cadeia, que só é dado pelo próximo elemento da cadeia. Um conjunto para que ele um número para que ele se localize, ele depende da relação necessária com o anterior e o posterior dele. E essa relação sempre pede que para algo ter uma identidade, outro de fora tem que aparecer. Então a coisa vai escorregando no que o Lacan chama de uma metonímia. Para que algo seja incorporado, tem que ter um de fora que se pede outro de fora, que pede outro de fora, que pede outro de fora. Isso é o que Lacan vai chamar de uma metonímia do significante, também vai trazer como a teoria do conjunto, ela nunca tem a sua identidade dada internamente, ela sempre precisa de um elemento de fora, e também vai trazer que isso cai numa lógica infinita. E outra forma de o Lacan na matemática trazer essa incompletude seria pelo teorema de Gödel, que eu tentei também ver um vídeo na matemática para explicar isso, e é difícil para burro, esse aí não dá para fazer aqui mesmo, mas tem vídeos ali no YouTube que explicam o teorema de Gödel. No teorema de Gödel também vai se ter uma apreensão da matemática que um conjunto na matemática ele não pode ser consistente e completo ao mesmo tempo. Ou seja, são três teorias ali do Russell, do Frege e do Gödel que o Lacan está usando para embasar que a matemática ela é entendida como linguagem e a linguagem entendida como matemática vai trazer que a linguagem seja sempre incompleta, porque ela sempre cai nesse movimento infinito de precisar de um de fora fazendo fechar como conjunto e esse de fora sempre cai nessa mesma lógica infinitamente demandando de um outro de fora que dá um sentido de si. Então por isso que o Lacan vai dizer que o grande outro é barrado. Percebem que não funciona tentar explicar isso a partir de exemplo clínico. E eu acho que é uma grande cilada que alguns analistas fazem, é tentar, ao fazer isso, eu ficar um pouco... Tô sofrendo aqui com o meu azinho. Aqui, pronto. Essa é uma discussão do Lacan propriamente com a lógica, com a matemática, como um embasamento que ele vai usar para dar um sentido à sua teoria da linguagem como uma crítica à identidade. Não funciona tentar explicar isso a partir de exemplos clínicos, porque isso não é uma discussão do Lacan com a clínica, isso é uma discussão do Lacan com a matemática, isso é uma discussão do Lacan com a lógica, isso é uma discussão do Lacan com o sentido de ciência. E, então é importante que a gente entenda isso como uma discussão do Lacan com a ciência e que vai produzir um sentido sobre a própria ciência, né, sobre a própria marcha da ciência, tal qual o Lacan interpreta ela. O Lacan ele vai entender a ciência a partir, então, dessa teoria dele da linguagem como um movimento sempre incompleto. E isso que o Lacan vai entrar sempre numa discussão com a ideia de Deus, né? Ou, mais especificamente, com a ideia de cosmo, de um cosmo ordenado, de um cosmo fechado, de um cosmo que tem um sentido e onde as coisas têm um lugar essencial. Porque, para o Lacan, e aí o Poiré é o diálogo fundamental que o Lacan estabelece no campo da epistemologia, o desenvolvimento da modernidade ele produz o efeito da quebra de um sentido de um cosmos ordenado e que, portanto, a partir dessa quebra desse cosmos ordenado, a ciência ela perde a ficção de produção de uma totalidade. Então, você poderia ter a visão ingênua de ciência, que a ciência ela busca progressivamente tomar um saber completo do mundo que já está lá na natureza. Então a física ela evoluiria progressivamente a transformar o mundo numa teoria completa. Isso é para o Lacan
uma suposição que é uma suposição tanto divina no campo da ciência, e que essa suposição divina de que haveria uma completude do mundo produzida por um engenheiro Deus, um arquiteto Deus, essa visão ela cai com a modernidade, especialmente com um conjunto de teóricos que vão compor ali o século XX, né? Com Einstein, com a física quântica, com essas teorias da incompletude matemática. O que o Lacan vai trazer é que a ciência ela se torna incompleta e, além de incompleto, o campo do saber, ele se torna uma marcha que sempre pode dar em outra coisa. A forma de entender o mundo, ela não é assim uma compreensão que se totaliza, que se fecha, mas ela sempre poderia ser outra. Então, daí que o Lacan vai voltar para a teoria do discurso dele. Percebe um baita de um salto, mas daí ele volta para a teoria do discurso dele para dizer que todo discurso é incompleto, ele nunca vai conseguir fazer uma apreensão total da realidade, voltando aí nesses fundamentos lógicos que o Lacan traz, e também Lacan vai dizer que o discurso ele causa esse efeito de aparência de que ele estava lá antes, mas o discurso ele é sempre esse ato performativo que realiza o saber. Então, por exemplo, a teoria do Newton, como a gravidade do Newton, ela faz parecer que a gravidade estava sempre lá no mundo, mas outras linguagens poderiam ter compreendido essa relação de peso entre corpos de outras formas, que não a do Newton, como a do Einstein, o que produziria um outro sentido de mundo, uma outra relação com o mundo. Então a relação com o mundo é sempre um ato de realização do saber sobre o mundo, não de um saber que já estava lá no mundo. Né? Então, novamente, o Lacan faz todo esse movimento para dizer sobre a incompletude do discurso e que não há saber antes. E, por fim, o Lacan vai também concluir que o conceito da incompletude do outro, que serve tanto para cada significante quanto para a linguagem em sua totalidade, seria o conceito dele de objeto A. Né? Novamente, um conceito que é o conceito lógico, matemático, ele não está na clínica muito diretamente, a gente não vai ver em exemplos clínicos isso, porque é uma discussão do Lacan com o próprio fundamento da linguagem, e do fundamento da linguagem pensado como uma matemática. Acho que é isso, vamos ver se tem mais alguma coisa nessas primeiras páginas para a gente trazer. É isso. Ficamos por aqui, então, tentamos explicar esse monstrengo, que é o outro barrado no Lacan, mas sem o qual a gente não consegue entender as discussões que o Lacan está fazendo e com quem que está fazendo. Novamente, a discussão é com filosofia da ciência, muito mais do que com o dia a dia da clínica, mas isso vai dar uma certa forma de entender a linguagem que a gente também vai usar no dia a dia da clínica e entender esses fundamentos da lógica no Lacan é importante para acompanhar as discussões que ele faz. Nos vemos semana que vem. Um abraço a todos. Tchau, tchau.